aos irmãos que estão online, não sei se já tem alguém online, mas nós vamos iniciar hoje a nossa aula sobre introdução à teologia sistemática. Nós vamos estudar primeiro agora no capítulo 1, introdução à martiologia. O que é a martiologia? Nós vamos estudar um pouco sobre o estudo bíblico sobre o pecado. Nós vamos aprender um pouco sobre as doutrinas do pecado, né? Nem todos sabiam que existiam isso, né? Para alguns vai ser surpresa, e para outros será até mesmo uma coisa que é tão familiar, só que você não sabia que tinha um estudo sobre isso, né? Porque você vai ver que muitas coisas que nós vamos aprender hoje, você já convive. Muitas coisas que nós vamos aprender hoje, você já convive sempre aprendendo coisas desse tipo, ou um tipo de correção. Pastor Mone, tudo bem? Um tipo de correção dos pais, né, que as crianças vêm sendo criadas, mas nós vamos aprender sobre isso, amém? Eu gostaria antes que os irmãos colocassem de pé para nós fazermos uma oração, antes de nós realmente entrarmos aí de vez na matéria. Monas, por gentileza, pode fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos uma vez mais pela Tua presença, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para aprender, Senhor Jesus, um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Usa, Senhor Jesus, o professor, Senhor Jesus, com autoridade, com sabedoria, com inteligência, Senhor. Tudo aquilo que Ele ensinou, meu Pai, que Ele possa transmitir para nós, Senhor. Abençoa cada aluno que aqui está, que nós te pedimos e te agradecemos em Teu nome, Senhor. Amém. Ainda em pé, irmãos, por favor. Os irmãos que trouxeram Bíblia, por gentileza, abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Vamos ler um texto da palavra de Deus. Romanos capítulo 3, no verso de número 21. Amém? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a jactância é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Amém? Amém. Tome seu assento. Tome seu assento. Vou dizer para os irmãos que é uma alegria, um prazer muito grande poder estar aqui participando desse trabalho, deste estudo da Palavra de Deus no JW Bible College, onde nós estaremos aqui passando, eu creio que 4 aulas com os irmãos. O pastor Will me disse que era entre 4 a 5 aulas. Eu creio que nós vamos conseguir fazer essa matéria em 4 aulas. Nós conseguimos fazer ela em 4 aulas. E aí vocês entram de férias, né? Entram de férias mais rápido. E porque essa matéria não é uma matéria difícil, os irmãos vão ver que é uma coisa bem prática, não é uma coisa muito cheio de detalhes ou muitos probleminhas, né? Apenas nós vamos aprender as teorias daquilo que nós estamos convivendo todos os dias, né? Convivendo com o pecado, e logo em seguida, um pouquinho mais à frente, nós vamos estudar um pouquinho sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação também, né? Para tudo isso existe um estudo, para tudo isso existe uma doutrina. E na amartiologia, os irmãos já vão ter ali na página 13, logo na página 13, nós vamos ver que o estudo da amartiologia, ela tem já uma dupla face, né? E os irmãos já fiquem atentos a esse começo, que já é uma questãozinha de prova para os irmãos aí, né? Os irmãos vão ver que é uma coisa que tem duas faces que podem ser aplicáveis a essa doutrina. Quais são? A depravação abissal da humanidade e a sobrepujante glória de Deus. Por quê? Porque eu coloquei versos, né? A depravação da sociedade versus a sobrepujante glória de Deus. Porque a sociedade,
quando ela foi contaminada pelo pecado, o mundo quando foi contaminado pelo pecado, nós sabemos que os homens, eles não têm mais aquela mentalidade pura que tinham antes do pecado. Os homens tinham uma mentalidade pura, era para nós sermos puros, sem malícia ou sem qualquer tipo de maldade nos nossos corações. Mas junto com o pecado, quando nós fomos contaminados, né, através do nosso pai Adão, sim, nós fomos contaminados, todos foram contaminados, né? Como nós lemos na palavra de Deus agora em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós vamos aprender um pouquinho à frente algumas teorias que tentam tirar essa culpabilidade da pessoa. Algumas teorias que tentam imunizar a pessoa e dizer que não tem pecado. Mas isso é impossível. Isso é impossível. O único que conseguiu vir a esta terra e não pecar e ser uma pessoa pura e morrer na cruz do Calvário foi Jesus de Nazaré. Amém? Fora de nós, o pecado é um inimigo que seduz por dentro. Compele-nos ao mal como parte de nossa natureza caída. Nesta vida, o pecado é intimamente conhecido, ainda que permaneça estranho e misterioso. Por que aqui o escritor do nosso estudo diz que o pecado parece ser misterioso? Porque aqui ninguém gosta de pecar porque quer. A pessoa peca, sim, tem algumas coisas que a pessoa busca até para pecar. Mas tem coisas que o pecado está camuflado. Tem coisas que estão por debaixo dos panos que a pessoa só percebe que está pecando depois que ela pecou. O pecado ela tem essa característica de ser escondida, de ser uma coisa camuflada, de ser uma coisa que você pode até pensar ter o controle total, mas você não tem o controle total se não for a misericórdia de Deus na sua vida. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos pelo pecado. Pecamos, sim, pecamos, mas tem um Pai que é perdoador para nos perdoar dos nossos pecados, e quando nós nos dirigimos a Ele, Ele conhece a sinceridade do nosso coração. Ele sabe se a sinceridade do seu coração era pecar, ou se Ele sabe se a sinceridade do seu coração era realmente estar andando nos caminhos dEle, e por um deslize você pecou. É bem diferente uma coisa da outra. E nós vamos estudar mais à frente sobre isso. Estamos numa parte introdutória. Compreender o pecado nos ajuda no conhecimento de Deus. Porém, o pecado distorce até mesmo o nosso conhecimento do próprio eu. Mas se a luz da iluminação divina consegue penetrar essas trevas, e não somente as trevas, mas também a própria luz, então poderão ser melhor analisadas. Percebe-se a importância prática do estudo do pecado na sua gravidade. O pecado é contra Deus, afeta a totalidade da criação, inclusive a humanidade. Até mesmo o menor dos pecados pode provocar o juízo eterno. E o remédio para o pecado é nada menos do que a morte de Cristo na cruz. Como nós já dissemos, tudo isso seria uma grande catástrofe nas nossas vidas se Jesus ainda não tivesse morrido. Que bênção para as nossas vidas nós termos nascido no período da graça. Que bênção para nós termos nascido nesse privilégio de sermos salvos e termos a salvação à nossa disposição. Porque os nossos irmãos, um pouco antes de nós, há mais de 2000 anos atrás, eles não tinham o mesmo privilégio. Eles morreram sem saber para onde iam, sem saber o que aconteceria com eles. A única coisa que eles poderiam saber é que havia um Messias que estava prometido para solucionar o problema do pecado. Tinha um Messias que estava prometido vir ao mundo, para quê? Para que fosse o remédio do pecado. A importância prática do estudo da natureza do pecado também pode ser percebida no seu relacionamento com outras doutrinas. O pecado distorce todos os conhecimentos e lança dúvidas sobre eles. Ao defendermos a fé cristã, defrontamos com um dilema ético. Como pode existir o mal no mundo governado por um Deus onipotente e inteiramente bom? Algumas pessoas que, até mesmo não crentes, quando tentamos falar do amor de Deus ou tentamos explanar a nossa alegria de sermos salvos a eles, muitas pessoas vêm com essas questões para nós. Como você pode dizer que existe um Deus com tantas catástrofes que existem no mundo, com tantas pessoas passando fome no mundo, com tantas pessoas inocentes morrendo? Como você pode me dizer e querer me apresentar um Deus? Mas o nosso Deus é um Deus diferente das outras religiões, que todos eles são enganados, mas servem ao mesmo Deus que é o diabo.
né? Mas o nosso Deus, ele é diferente, porque ele não é um Deus que obriga a ser adorado. Ele não tem a pessoa como um escravo para a adoração a ele. Ele não tem a pessoa de uma forma como os muçulmanos adoram o seu Deus Alá, né? Como por uma obrigação, e aqueles que não o adorarem serão então ali repudiados pelo seu Deus. O nosso Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio causa maiores problemas na sociedade e no mundo como um todo, né? Nós costumamos dizer que onde a igreja chega, onde tem uma igreja, aquela região ela é abençoada, porque as pessoas são transformadas, né? As pessoas são diferentes. E se não é, tem alguma coisa errada, porque era para ser, né? Era para ser diferente aquela região. Uma cidade onde é uma cidade abençoada por crentes, por salvos em Jesus Cristo, é uma cidade diferente, claro que é. Por quê? Porque os crentes não têm vícios. Os crentes, eles procuram não cometer coisas erradas diante das outras pessoas. Eles costumam, e pelo menos tentam, amar o seu próximo como a si mesmo, né? E então essas teorias de nós cristãos, elas nos ajudam a entender um pouquinho o porquê existe tantos problemas no mundo como este, onde um Deus tão bom e onipresente, onipotente, você consegue entender que ao mesmo tempo que nós estamos aqui, Deus está no Japão, Deus está na Austrália, e ao mesmo tempo Ele pode ouvir todos ao mesmo tempo. E as pessoas não conseguem entender como a onipotência e a onipresença de Deus consegue permitir um mundo tão corrompido como este que nós vivemos. O estudo da natureza divina deve considerar o controle providencial de Deus sobre um mundo amaldiçoado pelo pecado. O estudo do universo deve descrevê-lo como tendo sido criado bom, mas que agora geme, ansiando pela redenção. Veja que o pecado não somente corrompeu a raça humana, aos humanos, mas corrompeu todo o mundo. Quando o pecado entrou no mundo através dos nossos pais, Adão e Eva, por um deslize, por uma desobediência ou por algo que não se atentaram, nós vemos que todo o mundo foi corrompido, não somente a raça humana. Os animais também sofreram com o pecado. A raça humana sofreu muito com o pecado, mas todo o mundo e todo o planeta geme pela redenção. Todo o planeta lhe geme por uma salvação em Cristo Jesus. A doutrina eclesiástica deve adaptar o seu ministério. Algumas partes nós vamos estar deixando para os irmãos estudarem nas suas casas, amém? A doutrina eclesiástica deve adaptar o seu ministério a essa humanidade distorcida pelo pecado, dentro e fora da igreja. O estudo dos tempos do fim precisa descrever e também defender o juízo divino contra os pecadores, ao mesmo tempo que aponta o fim do pecado. Finalmente, cabe à teologia prática evangelizar, aconselhar, educar, governar a igreja, influir na sociedade e encorajar a santidade a despeito do pecado. Paz do Senhor. O estudo do pecado, entretanto, apresenta muitas dificuldades. É revoltante, pois focaliza a fealdade grosseira do pecado generalizado e flagrante de o logro sutil do secreto e pessoal. A sociedade pós-cristã de hoje reduz o pecado a sentimentos ou atos desconhecendo ou rejeitando totalmente o mal. Mais indiciosamente, o estudo do pecado é frustrado pelo próprio mal, uma vez que este é irracional por natureza. É uma coisa até contraditória de nós tentarmos entender. Por quê? Porque o pecado, por si só, ele já não consegue se explicar da forma como ele age na vida do ser humano. Porque nós sabemos que o pecado ele é causado, primeiramente, pelo inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas, ele se alimenta de coisas ruins que acontecem nas nossas vidas. Porque quando acontece uma coisa boa nas nossas vidas, você não pense que o diabo vai bater palma para você e vai achar o máximo. Ele vai achar o máximo que você está se esforçando, entrando numa sala de aula e aprendendo mais da palavra de Deus. Ele vai achar o máximo, até parece. Ele vai achar terrível isso, porque você está buscando conhecimento. E a palavra de Deus diz o quê? Diz que as pessoas erram por não conhecerem as Escrituras. Mas vocês decidiram conhecer mais das Escrituras. Vocês decidiram se empenharem em aprender mais da palavra de Deus. E o pecado vai fazer de tudo para tirar vocês desse foco.
O pecado vai fazer de tudo para tirar vocês daquela experiência de ter Deus pertinho, daquela experiência de chegar mais próximo de Deus a cada dia, porque esse é o nosso alvo. Quem aqui não quer ficar mais perto de Deus, né? Todos nós queremos. Todos os dias aprender mais de Deus. Todos nós queremos ser mais amigos de Deus. Aprender mais com as atitudes de Deus nas nossas vidas. Em cada detalhe que Ele faz na nossa vida, nós podemos ver as mãos dele trabalhando. Mas o pecado, quando ele tenta nos contaminar, quando ele tenta agir em nossas vidas, e muitas vezes consegue. Muitas vezes ele até consegue contaminar alguma coisinha na vida do ser humano. Aquele que serve e é temente a Deus. Mas quando a pessoa entende que pecou, e ali ela reconhece o seu estado pecaminoso, ali o Senhor Jesus vem com o seu bálsamo e ali perdoa o seu pecado. Porque da mesma forma que o inimigo vem para nos acusar, Jesus que morreu numa cruz vem para nos perdoar. Então o pecado, ele não tem o poder de se manter na vida do homem se ele tiver a vontade de mudar. Amém? O número de conceitos extra-bíblicos é imenso, a despeito de não serem bíblicos. Estudá-los é importante porque nos permite, primeiro, pensar mais clara e biblicamente a respeito do cristianismo. 2. Defender melhor a fé e elaboração, uma crítica mais correta dos outros sistemas. Avaliar mais criticamente as novidades em psicoterapias, programas políticos, abordagens educacionais e assim por diante. E 4. Ministrar de modo mais eficaz aos crentes e não crentes que mantêm essas e outras ideias antibíblicas. Muitas teorias, tomando como um ponto de partida o existencialismo de Soren Kierkegaard, argumentam que os seres humanos enfrentam um dilema quando suas limitadas capacidades são inadequadas para satisfazer a possibilidade e escolhas virtualmente limitadas das suas percepções e imaginações. Tal situação produz tensão e ansiedade. O pecado é a tentativa fútil de se resolver a tensão. E você pode grifar isso na sua apostila, que é um ponto importante para você. Que o pecado é uma tentativa fútil de se resolver a tensão através dos meios inapropriados, ao invés de aceitá-la de modo pessimista ou no modo cristão de pensar, voltar-se para Deus. Quando a pessoa entende que a necessidade de se retornar a Deus é real em sua vida, o pecado ele se torna mais fraco de dominar a vida da pessoa. Porque quando nós entendemos, né, como nós dissemos anteriormente, que estamos em pecado ou que temos um pecado para ser resolvido, né, ali Deus está pronto para nos perdoar. O pecado já não tem mais o poder de querer nos acusar, porque Deus já nos deixou essa permissão através de Jesus Cristo. Porque aquilo que vem para anular o pecado é a morte de Jesus na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário, pronto, já está resolvido esse problema do pecado. Agora nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo. Né? Antes, quando Jesus Cristo não havia morrido ainda para ali neutralizar o pecado da humanidade, nós vemos que os homens precisavam fazer tantos sacrifícios e precisavam de tantas formas tentarem ali se neutralizar dos seus pecados, e alguns mais espertinhos tentavam até dar um jeitinho, né, ali para que fosse mais fácil essa neutralização do pecado. Né? Quando Jesus ali entra no templo, nós vemos que aqueles homens mercadores estavam vendendo animais ali na porta do templo, vendendo algumas coisas na porta do templo. Alguns até confundem isso, tá vendo, não pode ter comércio na igreja, não pode fazer cantina. Já ouvi muita gente dizer sobre isso, né? Mas isso não tem nada a ver com o que estava acontecendo na época. O que estava acontecendo na época era que as pessoas que pecavam precisavam levar um animal das suas casas até o templo para ser sacrificado. Isso era um motivo de vergonha. Eles andarem pela rua com seus animais para serem levados para ser sacrificados. E quando eles chegavam no templo, entregavam ao sacerdote para que ele fosse sacrificado, aquele animal. O que os mercadores estavam fazendo? Já vendiam o animal ali na portinha do templo já. Então a pessoa não passava vergonha nenhuma, né? Já pegava o animal ali, já entregava para o sacerdote, opa, ninguém viu, né? Ninguém sabe que eu estou em pecado, tá tudo certo, né? Então, os homens, eles tentam de várias formas, né, burlar o sistema de neutralização do pecado, né? Porque tem pessoas que
pensam de várias formas, né? Ah, mas que eu não posso passar essa vergonha, que eu não posso passar esse mico, né? Nossa, o que eu vou falar? Como que eu vou, né, resolver esse problema? Né? Muito mais vergonha e muito mais humilhação Jesus passou por você, né? Morrendo na cruz do Calvário, ali sendo despido, né? E sendo ali humilhado, sendo ali profanado de todos os nomes que pudesse ouvir de ruim, né? Muito mais ele foi ali escarnecido por nós do que você possa pensar que pode passar um tipo de vergonha, né? Num desdobramento mais radical, argumenta-se que a existência individual é um estado pecaminoso, porque as pessoas estão alienadas da base da realidade, frequentemente definida como Deus e uma das outras mutuamente. Vamos aqui embaixo. Alguns acreditam que o pecado e o mal não sejam reais, porém meras ilusões que podem ser vencidas pela percepção correta. E você pode grifar isso no seu texto, que alguns acreditam que o pecado e o mal não sejam reais, porém meras ilusões que podem ser vencidas pela percepção correta. A ciência cristã, o hinduísmo, o budismo, o pensamento positivo de alguns tipos de cristianismo popular, boa parte da psicologia e aspectos do movimento da nova era ressoam essa teoria. Se estiver muito rápido, os irmãos avisam, tá bom? O pecado também tem sido interpretado em termos dos restos não envolvidos de características animais primevas como a agressão. Os defensores dessa ideia dizem que a história do Éden é realmente um mito a respeito do desenvolvimento da consciência moral e não uma queda. Veja que, como nós comentamos anteriormente, que o homem ele vai tentar de todas as formas tirar a culpa do pecado dele, né? Vai procurar, vai começar a falar que a história do Éden é um mito, vai começar a dizer que aquilo não serve, não se aplica à vida dele, se aplica somente a Adão e Eva, né? Nós sabemos que o homem, ele, quando já entrou o pecado na humanidade, o homem já se tornou ali um adepto da mentira, né? Nós temos que nos policiar todos os dias, porque nós estamos propensos, nós estamos muito perto de pecarmos se nós não vigiarmos. Todo momento nós temos a oportunidade de cometer uma mentirinha, todos os momentos nós temos a oportunidade de cometer alguma falha contra Deus, mas se nós nos policiarmos, se nós estivermos atentos, quando o pecado se aproxima de nós, nós vamos saber que é ele. Sai daqui, pecado, né? Tem uns que dizem assim, pecado, sai daqui que eu conheço o seu cheiro, está me cheirando pecado, né? Então quando você percebe que o pecado está se aproximando, ali você toca ele embora em nome do Senhor Jesus, né? Amém. A teologia da libertação entende que o pecado é a opressão de um grupo de sociedade por outro. Os teólogos da libertação frequentemente combinam as teorias econômicas de Karl Marx, que falam da luta entre as classes e que o proletariado acabará vencendo a burguesia, com temas bíblicos, tais como a vitória de Israel contra a escravidão, e também identificam os oprimidos pelo emprego de termos econômicos raciais e distinção entre os sexos e outros. O pecado é eliminado pela remoção das condições sociais que provocam a opressão. Os extremistas propõem a derrubada violenta dos opressores irredimíveis, ao passo que os moderados enfatizam a mudança através da ação social e da educação. Olha, essa questão da ação social, ela é bem polêmica nos dias atuais, porque muitas pessoas e muitas crenças acreditam que ela sendo bonzinho, ela fazendo uma ação social, ela já está livre ali do seu pecado, né? Ela é uma forma dela conseguir se libertar do seu pecado e alcançar a salvação. E nós sabemos que isso só não basta, né? Nós sabemos que isso sim tem um valor espiritual diante de Deus, você ser bom, você fazer a caridade, você ter ali um coração aberto para atender ao necessitado, é muito bom diante de Deus. Mas somente isso não basta para a salvação. Somente isso não permite que você esteja impune do pecado, que você esteja livre do pecado. E isso tem se tornado cada vez mais um problema no meio da sociedade. Porque as pessoas hoje estão pregando, estão dizendo que o que importa é eu estar bem comigo mesmo. O que importa é eu viver da forma que eu quero e que eu sei que há um Deus no céu que controla tudo. Ponto. Sim, eu concordo com isso. Só que, estando bem com Deus, a minha vida vai correr tudo bem, pronto, eu não preciso mais me preocupar com nada. Vivo a vida como eu quiser. E não é assim que nós sabemos que é a realidade, né? Deus nos deu um padrão de vida, né? Quando você compra alguma coisa, compra uma televisão, ela vem dentro da caixa, vem um manual, né?
E nós também, seres humanos, quando fomos criados, Deus também deixou um manual, que é a Bíblia Sagrada, né? Ele deixou o manual aqui do planeta Terra e deixou o manual do homem. Se você seguir o que está escrito aqui nessa palavra, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de nada que está escrito aqui e cumprir na sua vida. Porque a Bíblia ela tem explicações e tem conselhos para todas as situações da vida. Para todas as situações, sem exceção, a Bíblia tem explicações. Amém? Os extremistas propõem a derrubada violenta dos opressores redimíveis, ao passo que os moderados enfatizam a mudança através da ação social e educação. Entre os mais antigos conceitos de pecado está o dualismo, a crença que há uma luta entre forças pré-existentes iguais, virtual ou realmente. Os deuses do bem e do mal, as duas forças cósmicas com sua luta, são a causa da pecaminosidade na esfera temporal. Muitas vezes na matéria má, especialmente a carne, ou contém ou realmente é pecado, que deve ser conquistado. Essa ideia aparece nas religiões do Oriente Próximo Antigo, como o gnosticismo, o maniquismo e o zoroastrismo, em muitas versões do hinduísmo e do budismo, bem como na sua descendente, a nova era. O mal é reduzido a uma necessidade amoral. Então, resumem-se o pecado, essas crenças, resumem-se o pecado somente entre uma luta entre o bem e o mal, né? Igual aqueles desenhos de criança, né? Que a criança está aqui, fica um anjinho falando na cabeça desse lado e um diabinho desse lado. Ah, empurra não, que isso não é de Deus. Né? E fica aquela briguinha de anjo contra diabo, né? Fica aquelas duas briguinhas da força do bem e da força do mal. Mas o pecado, ele nem mesmo necessitaria que você estivesse sobre ali a opressão, me entenda, sobre a opressão maligna no momento em que você estiver cometendo o pecado. Porque muitas vezes a pessoa não tem um meio de vida que é um meio de vida nos padrões bíblicos. A pessoa está pecando, mas ela está pecando sem entender que aquilo é um pecado. A pessoa está praticando coisas que não convêm diante aos olhos do Senhor, mas ela nem sabe que isso é pecado. Por quê? Porque ela não conhece a palavra da verdade. Porque ela não sabe ainda ela não tem conhecimento do que foi chegado até a nós, do que nós conhecemos. Aquilo que nos foi apresentado foi o responsável de nós nos abstermos do pecado, estarmos livres agora de pecar, não de pecar assim. Entenda que você agora está livre do pecado porque você sabe que agora tem um Deus que é perdoador. Tem um Deus que entregou o seu Filho para lhe perdoar. E você agora não precisa mais estar preocupado com o seu futuro, com a eternidade, porque você está perdoado por Cristo Jesus. Mas essas pessoas, elas não entendem, aquelas que não têm ainda salvação. Por isso que nós enfatizamos tanto, vamos orar pelos perdidos, vamos orar pelos necessitados, aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Porque as pessoas estão morrendo, pessoal. As pessoas estão morrendo sem saber o que estão fazendo de errado. Eles estão morrendo, entre aspas, inocente, porém estão morrendo e estão partindo para o inferno. Não tem a desculpa que, porque se eu soubesse que era tão sério assim. Mas não existe isso. Morreu sem salvação, foi para o inferno. Por isso que a obrigação da igreja tem se tornado cada vez mais apertada. Porque cada dia mais pessoas morrem sem salvação. E ao morrerem sem salvação, não tem mais agora continho de fadas. Agora, uma vez que morreu, vindo após isso o juízo final. Não tem reencarnação, não tem outra vida, não tem uma forma para tentar mudar aquilo que já fez. Você tem uma vida para viver. Por isso, viva ela da melhor forma possível diante aos olhos do Senhor, para que na eternidade você possa alcançar aquilo que você tanto aguarda. Eu ouvi uma ilustração, uma vez, que eu achei muito bonita. Uma ilustração maravilhosa, onde o pregador que estava falando, ele trouxe uma corda bem grande para dentro da igreja, entrou assim dentro da igreja, uma igreja comprida, assim, bem longa, e ele entrou com essa corda pelo meio da igreja, e deixou essa corda vir arrastando assim, a ponta ia lá para fora, ninguém via a ponta da corda, e foi e tal, subiu no púlpito, a hora que chegou lá em cima do púlpito, tinha uma ponta da corda que estava pintada de vermelho, e, nossa, a sala é quente, né? Tá pressão, né? E aí, quando ele viu aquela
quando ele viu aquela multidão olhando para ele, ele pegou aquela corda com a ponta vermelha, aquela resto de corda assim esticado no meio da igreja. Ele falou assim, olha, vocês estão vendo essa ponta vermelha aqui? Aí o pessoal, sim. Ele falou assim, ó, essa ponta vermelha aqui simboliza a nossa vida aqui na Terra. Tudo que você fizer aqui dentro desse estado vermelho aqui, vai definir onde você vai viver todo esse resto branco aqui que é a eternidade. E é uma realidade. Porque a nossa vida aqui, por mais que seja 90, 100 anos, é muito curto perto da eternidade. A eternidade não tem como calcular. Alguém sabe quanto mede a eternidade? Alguém sabe a idade da eternidade, né? Eu sei que, olha, o nosso Deus é tão infinito que Ele é o Pai da eternidade, né? Para o nosso Deus ter criado a eternidade, imagina o tamanho do nosso Deus, né, meus irmãos? Mas é uma realidade, né? Nós temos que tomar cuidado, porque o que nós vivemos aqui, nesse curto período que estamos passando na Terra, quer seja que nós vamos encontrar a Cristo pelo arrebatamento, que nós estamos aguardando e crendo que somos a geração do arrebatamento, ou se nós vamos encontrar a Cristo de uma forma singular, né? Quando nós partimos para a eternidade, ou quando fecharmos os nossos olhos aqui para essa terra, nós vamos ter uma vida de eternidade com Cristo, em nome do Senhor Jesus. Mas refrescou mesmo, viu? A teologia moderna vê Deus como finito, ou até mesmo em evolução moral. E o mundo sofrerá males enquanto o lado escuro da natureza divina não for controlado. Idade típica da mistura que a teologia do processo faz com a física e o misticismo oriental. Você pode grifar esse último parágrafo aí. A teologia moderna vê Deus como finito ou até mesmo em evolução moral, né? Então, a teologia moderna, ela tenta de todas as formas tirar a grandeza do nosso Deus. Tenta colocar Deus como um ser que ele é limitado. Tenta colocar Deus como não tendo poder sobre todas as coisas. Mas o nosso Deus, ele é infinito e todo-poderoso em nome do Senhor Jesus. Amém? Grande parte do pensamento popular, o cristianismo desinformado, o islamismo e muitos sistemas moralistas sustentam que o pecado consiste não somente em ações deliberadas. Pessoas moralmente livres simplesmente fazem escolhas livres. Não existe a natureza pecaminosa, apenas eventos reais do pecado. A salvação é simplesmente comportar-se melhor e praticar o bem. Não é bem assim, né? O ateísmo sustenta que o mal é meramente uma probabilidade de um cosmos sem Deus. O pecado é rejeitado. A ética é apenas questão de preferência. E a salvação, mera autopromoção humanística. Nossa, aqui fica bom dessa forma, né? Como fica fácil, né? Como fica fácil para as pessoas tentarem sair fora do pecado. Porque a ética é uma questão de preferência, se você quer ou não. E a salvação, mera autopromoção humanística. Ou seja, você está sendo promovido agora você é um salvo. Nós sabemos que a salvação, sim, ela é de graça para nós. Qualquer um pode alcançar a salvação. Mas ela teve um alto preço, que Jesus pagou um alto preço para que nós fôssemos salvos. A salvação teve um alto custo, porém nós não precisamos pagar, porque Jesus já pagou. Glória a Jesus. Embora muitas dessas teorias pareçam conter algum discernimento, nenhuma delas aceita a Bíblia como revelação plenamente inspirada. As Escrituras ensinam que o pecado é real e pessoal, que se originou na queda de Satanás, um ser pessoal, maligno e ativo, e que através da queda de Adão propagou-se entre a humanidade que fora criada boa por um Deus totalmente bom. Você pode grifar a partir das Escrituras aí, que é um ponto importante para você também, que nós vemos que então o pecado, a única coisa que o diabo é pai é do pecado, porque quando ele caiu, quando ele foi expulso do céu, ali então o pecado foi gerado, e aí então ele, agora com os seus anjos que foram caídos com eles, agora eles são o dono do pecado, e são responsáveis por propagar o pecado por todo mundo e por toda a humanidade. Só que o homem que foi criado bom, perfeito, um ser onde estava livre de enfermidades, um ser que estava livre de ter que comer o suor do seu trabalho, Hoje nós estamos suando, suando para ganhar o pãozinho de cada dia, por causa do pecado. Porque antes você podia ficar lá tranquilo, cuidar de um jardinzão ali bonito, ficar numa boa, Tem alguns que costumam até dizer, assim, rapaz, mas a vida ali era boa mesmo, Assim, porque a vida hoje, quando você já vive aqui, já é bom, imagina num lugar onde não tem o pecado.
Imagina num lugar onde não tem malícia, imagina num lugar onde não tem a mentira, onde não tem a inveja, onde não tem tudo aquilo de ruim que contamina o homem nos dias atuais, né? Então realmente Deus criou o homem para ser bom, e foi Deus que criou, que é um ser totalmente bom, né? Deus não tem sombra de variação na sua forma de ser. Deus é Deus e sempre será Deus. Deus nunca mudou. Deus é Deus desde quando criou o mundo e será Deus para toda a eternidade da mesma forma, né? O homem muda, mas Deus não muda, né? Diz a palavra do Senhor. Os começos do pecado. Os começos do pecado. Evento distante além da experiência humana. Quando o pecado se tornou uma realidade, nós vemos que é uma coisa distante, por quê? Porque estava bem antes da criação do homem, estava muito antes até mesmo do homem existir. E o pecado já existia. Uma criatura extraordinária, a serpente, já estava confirmada na iniquidade antes de o pecado entrar no mundo, através de Adão. Essa antiga serpente aparece em outros lugares como o grande dragão, Satanás, e o diabo. O diabo tem andado pecando e assassinando desde o princípio. O orgulho e a queda de anjos também associam a essa catástrofe cósmica. Nós sabemos que desde o início de todas as coisas, o diabo ele tem se empenhado para que o pecado fosse realmente praticado, né? Nós vemos que logo Adão e Eva pecaram. Por quê? Por desobediência. Né? Alguns falam, só por causa que comeu uma frutinha. Não, não é porque comeu uma frutinha. É porque desobedeceu. E a desobediência é a causa de todos os pecados. Se você for parar para pensar, todos os pecados partem da desobediência. Porque uma coisa Deus fala que você não pode fazer, você vai, desobedece e comete o pecado. Né? E veja que logo em seguida, qual foi o próximo pecado que aconteceu? Já foi logo um homicídio. Né? Veja que extremo que foi. Então foi por causa de uma frutinha, pulou para o homicídio. Não é de uma frutinha. A desobediência, quando a desobediência ela não é tratada, quando a desobediência não é entendida, que é preciso estar fora e livre das nossas vidas, que nós precisamos realmente obedecer às ordens de Deus, isso acarreta muitos e muitos outros problemas na nossa casa e na nossa família. É por isso que nós devemos estar atentos, por quê? Porque quando a desobediência está presente, normalmente, né, não digo que são todos os casos, normalmente quando a desobediência está presente, é difícil a pessoa se libertar, porque o desobediente, pensa numa pessoa difícil que é o desobediente. É difícil, a pessoa não se submete a nada, a pessoa não se submete à liderança, a pessoa não se submete a ordens de ninguém, e nem mesmo às ordens de Deus, né? Ela pensa que serve a Deus como deve servir, pensa, né? Porque muitas vezes não está sendo cumprido quase nada do que Deus manda na sua palavra. As Escrituras também nos ensinam a respeito de outra queda. Adão e Eva foram criados bons e colocados num jardim idílico, no Éden, desfrutando da estreita comunhão com Deus. Por não serem divinos e porque eram capazes de pecar, era necessária uma contínua dependência de Deus. Semelhantemente, precisavam comer regularmente da árvore da vida. Isto nos é sugerido pelo convite a comer de todas as árvores, inclusive da árvore da vida antes da queda, e pela rigorosa proibição depois desta. Houvessem obedecido, teriam sido frutíferos e alegres para sempre. Alternativamente, após o período de prova, poderiam conseguir um estado mais permanente de imortalidade, mediante a translação para o céu, ou pela ressurreição do corpo sepultado na terra. Nós vemos que era uma vida perfeita que eles poderiam ter. Era uma vida onde eles não precisariam estar preocupados agora com a salvação e com a vida eterna, porque eles já estavam vivendo ali de uma forma despreocupada com a eternidade, porque dali era direto para o céu. Deus já havia criado uma criatura que fosse a imagem e semelhança dele, para que não tivesse essa preocupação com o pecado, para que não tivesse essa preocupação com a vida eterna. Mas através do pecado agora é preciso essa preocupação com a vida eterna, que nós estamos lutando, viu, irmãos? Olha como nós lutamos para entrar no céu. Não é fácil não, mas nós vamos conseguir em nome de Jesus. Nós vamos conseguir, não é fácil, né? Quem acha que é fácil entrar no céu, olha, reveja o seu conceito, que não é fácil não. Tem pessoas que estão indo para o inferno achando que estão indo para o céu. Muita gente, viu?
É possível que Adão tenha recebido do próprio Deus a proibição de comer da árvore e que Eva a tenha ouvido somente através do marido, né? Que esta é uma das defesas de Eva, né? Não, quem recebeu a ordem de Deus foi você, né? Eu só ouvi falar de você que não podia, né? Não foi Deus que falou comigo, né? Portanto, tinha mais responsabilidade diante de Deus e Eva era mais suscetível diante de Satanás. Talvez seja esta a explicação da ênfase que a Bíblia atribui ao pecado de Adão, embora na realidade Eva tenha pecado primeiro. Finalmente, é crucial observar que o pecado deles começou na sua livre escolha moral, e não na tentação, o que poderiam ter resistido. Isto é, embora a tentação os crentes estivessem a pecar, a serpente não colheu o fruto, tampouco os forçou a comê-lo. O casal optou por assim fazer, que é mais uma forma que o inimigo usa para acusar, né? Mas foi o diabo pegou e me colocou no estreito. Tudo bem, mas o diabo não pegou sua mão e foi lá e faz assim, faz aquilo, né? E não falou, não mexeu a sua boca, ó, você vai falar isso, né? Você falou porque quis, sim, você foi ali incentivado pelo diabo. Satanás, ele tem o papel fundamental de persuadir. Ele tem o papel de nos colocar contra os nossos princípios, para que nós venhamos pecar. Assim como Adão e Eva, né? O diabo não foi lá, abriu a boca de Eva, colocou a fruta lá na boca dela e fechou a boca para dar uma mordida, né? Mas somente ela persuadiu para que ela pecasse por ela mesma. Veja que o homem, ele não foi ali, ele não pecou com as mãos do Satanás, né? Ele não pecou ali com as atitudes de Satanás. Ele foi persuadido por Satanás e aí então ele vai e peca por si mesmo. Aí por si mesmo ele traz o pecado para a sua vida, pela desobediência. O relacionamento entre Deus e os homens, de franca comunhão, amor, confiança e segurança, foi trocado por isolamento, autodefesa, culpa e banimento. Adão e Eva, bem como o relacionamento entre eles, entraram em degeneração. A intimidade e a inocência cederam lugar à acusação, jogavam culpa um sobre o outro, né? Aí quando Deus apareceu, foi a mulher que o senhor fez para mim, o senhor falou que era coisa boa, aí que ela fez comigo, né? E a mulher, não, foi a serpente, né? Agora a serpente ficou assim, né? Eu vou jogar em quem agora, né? Agora eu vou jogar em quem? Não tem como. Mas é aquele negócio de não querer assumir a culpa, né? As pessoas às vezes não querem ser responsáveis pelo seu próprio pecado. Sempre querem procurar uma desculpa. É muito fácil de nós entendermos o porquê Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Porque era um homem que quando pecava, assim, Davi tinha uns pecados bravos. Mas quando Davi pecava, Davi já logo reconhecia o seu pecado, o seu estado pecaminoso, e dizia assim, eu pequei, não é culpa de ninguém, isso aqui é culpa minha. Não é porque a outra estava tomando banho lá de porta aberta, não é por causa de nada não. É porque eu pequei, não era para eu pecar, a culpa é minha. Então Davi reconhece o seu pecado e Deus se agrada de Davi. Agora as consequências em vida são outra coisa. Deus perdoa do pecado, mas as consequências elas nos rodeiam e muitas vezes atrapalham as famílias por longos e longos anos, podendo não ter fim, né? Nós sabemos que tem famílias que vivem com problemas por causa do pecado e muito tempo depois vão ter que se acarretar desse pecado e carregar junto por toda uma vida. É por isso que nós temos que estar atentos, né? Porque Deus perdoa, sim, perdoa, só que as consequências do pecado nos traz danos muito grandes. Seu desejo rebelde pela independência resultou em dores de parto, labuta e morte. Seus olhos realmente foram abertos e eles conheceram o bem e o mal, mediante um atalho. Mas era pesado esse conhecimento sem equilíbrio de outros atributos divinos, como o amor, a sabedoria e o conhecimento. A criação, confiada aos cuidados de Adão, foi amaldiçoada, gemendo pela libertação dos resultados da infidelidade dele. Nós vemos que a criação geme até hoje, né? Até hoje é possível ver que o mundo ele sofre por causa do pecado. Quando o pecado entrou na humanidade, entrou no planeta Terra, entrou nesse mundo, nós sabemos que agora a criação está toda comprometida, né? Nós sabemos que os animais, eles eram bons e não tinham aquela maldade, né? Que agora o leãozinho é bravo, né? Não mexe mais, porque agora ele é bravo. Vai chegar um tempo no milênio que tudo vai ser como era antes no Jardim do Éden, que será tirado o pecado do meio do povo.
E nós sabemos que isso vai nos trazer um momento de paz. Por quê? Porque Satanás, que é o dissipador e o que propaga o pecado, vai estar preso. E quando estiver preso, nós vamos poder entender um pouquinho de como era no tempo do Jardim do Éden. Satanás, que oferecera a Eva às alturas da divindade, prometera ao homem e à mulher que estes não morreriam, foi mais amaldiçoado que todas as criaturas e condenado à destruição eterna pela descendência de Eva. Nós sabemos que Jesus, ele no momento da sua morte ali na cruz do Calvário, ali o inimigo foi vencido. Ali, como diz o texto, ele teve a sua cabeça esmagada, a serpente teve a sua cabeça esmagada pelo calcanhar de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Satanás oferecera, tá... Ok, finalmente, o primeiro casal humano trouxe a morte a todos os seus filhos. O Midrash judaico entende a advertência divina de que a morte viria quando literalmente no dia em que comessem da árvore, como uma referência à morte física de Adão, pois um dia os olhos de Deus é como 1000 anos. Adão viveu apenas 930 anos. Outros entendem como uma consequência natural do afastamento da árvore da vida. Muitos rabinos judaicos defendiam a ideia de que Adão nunca foi imortal e que sua morte teria chegado imediatamente se Deus, em sua misericórdia, não tivesse adiado. A maioria sustenta que a morte espiritual ou separação de Deus ocorreu naquele mesmo dia. Então nós sabemos que aquela morte que Deus havia falado não era a morte física de Adão. Não era a morte que ele comeria e ele morreria. Tanto que eu creio que quando eles comeram ali do fruto proibido, eles poderiam até pensar, olha, Deus falou que eu ia morrer, estou aqui vivo, não aconteceu nada. Pelo contrário, agora estou entendendo mais as coisas, estou vendo diferente as coisas. Mal sabia ele que aquilo que ele estava vendo era um grande problema para a sua vida. E se envergonharam de estar nu. Quando Deus vai, no final da tarde, procurá-los, ali eles se envergonham e tentam se esconder de Deus. Para quê? Para que então eles não possam ser vistos por Deus. Que grande engano, tentar se esconder de Deus. Não há quem possa se esconder de Deus. Não obstante a condenação, Deus graciosamente confeccionou túnicas de pele para Adão e Eva, a fim de substituir os aventais de folhas que eles haviam providenciado por sua própria iniciativa. E aqui então foi o primeiro sacrifício estabelecido por Deus. Nós sabemos que ao longo dos anos do Velho Testamento, por todo o Antigo Testamento, o homem ali precisava então oferecer sacrifício pelos seus pecados. E Deus ali numa forma de cobrir ali as partes íntimas de Adão e Eva, cobriu-os com peles de animais. Agora eu pergunto para os irmãos, se cobriu com peles de animais, será que foi um animal, o animal precisou morrer ou ficou vivo? Ele precisou morrer, Então Deus estava mostrando ali que o primeiro sacrifício estava estabelecido já logo no primeiro pecado. Logo em seguida, depois do primeiro pecado, Deus já logo mata ali, sacrifica um animal para quê? Para que o pecado agora do homem tentasse ali de uma forma e mostrar para o homem que agora ele não podia mais estar ali exibindo as suas partes, as suas vergonhas, porque eu creio que ou roupinha ruim foi o que eles fizeram, para que Deus tenha que fazer uma roupa melhor para eles, Imagina os irmãos, como que ficou o negócio, só aquela folhinha, Mas Deus, na sua infinita sabedoria, e já estava previsto que isso poderia acontecer, que isso aconteceria com o homem, Deus já tinha um plano determinado e estabelecido, Nós vamos fazer a nossa pausa agora, são 8h30, e logo em seguida nós vamos entrar aqui no capítulo 2. Graças a Deus estamos no tempo certinho, Glória a Deus.